Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e a nossa convidada de hoje é ex-Belas Artes. Bom, é a Gabriela Nunes. Gabi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para sentar aqui na nossa bancada. A Gabi é Customer Success na Yooper, né, uma agência, e a gente vai falar sobre quem garante o sucesso do cliente. Um tema muito legal que a gente nunca trouxe aqui no Publicast. Gabi, começa contando um pouco pra gente o que é o Customer Success, de fato, né, o que ele como que acontece, o que faz, o que é papel, o que é papel do marketing. Bom, no dia a dia a gente costuma dizer que o CS ele cuida de tudo que ninguém quer cuidar, né? Então, dentro da Yooper hoje, a gente faz desde o onboarding do cliente, então o processo todo de entrada dele, até o acompanhamento e até a finalização. É óbvio que a gente não quer que ele finalize, mas a gente acompanha todo o processo. E durante esse processo ele é dividido em fases. Então, no final das contas, o papel do CS é acompanhar o cliente para ele chegar mais próximo do que ele tem de expectativa de sucesso. E aí a gente vai ter várias questões nesse dia a dia de o que é sucesso, no final das contas, né? Eu posso falar que sucesso para mim é ter um volume de receita no mês, eu posso falar que sucesso é ter um volume de pedidos, eu posso falar que sucesso é ter eficiência de investimento, tudo isso é sucesso. E aí o papel do CS é entender o que esse cliente tem como expectativa de sucesso, o que ele quer no final, né? Por que ele contrata uma agência, e caminhar junto com o time para ele alcançar esse resultado da maneira como ele espera, né? Afinal, ele foi atrás de uma agência para resolver um problema. Com certeza. E na sua experiência, quais são os maiores desafios de lidar com a questão da expectativa do cliente? Eu acho que tem alguns desafios. Os principais desafios é que, para começar, nem sempre o cliente sabe o que ele precisa. Então, ele sabe o que ele quer, mas não o que ele precisa. A Yooper é uma agência de marketing que trabalha com performance. Então, muitas das vezes, o cliente chega com a expectativa de resultado imediato. Eu vou investir 10 mil e eu vou faturar 1 milhão. E aí, a expectativa de resultado pode ser um problema. Então, é um grande desafio a gente entender o que ele precisa além do que ele quer. Um outro desafio é conseguir alinhar essa comunicação. Alinhar a expectativa dele em relação a tempo, alinhar a expectativa dele em relação a o que ele vai ter de retorno. Então, exemplificando, se for um produto que ninguém conhece, talvez ele não consiga vender o que ele espera vender no primeiro mês, no mês de lançamento desse produto. Então, existe um alinhamento de expectativa em relação a um mercado no geral. Muitas das vezes a gente pega alguns clientes que o produto dele, para ele, é incrível. Para o mercado, não é muito. Para o mercado, às vezes, é só mais um, ou é alguma coisa que eu nem preciso. Como comunicar isso para ele, né? Como chegar para o cliente e falar, então, seu produto não é super difícil. A gente tem, eu não sei se é possível, se é um problema trazer casos para vocês, não, mas claro, a gente teve um cliente recente que a solução dele é fazer as entregas das lojas. Então, ele faz a entrega das lojas sem você precisar ir até a loja. Então, eu quero comprar na loja A, eu entro em contato no próprio aplicativo dele, eu faço a compra, eles levam para minha casa, eu provo, e aí, se eu não quiser ficar, eu devolvo. É uma boa solução. Sim. Só que hoje a maioria das lojas, dependendo do tamanho dela, né, do tamanho da marca, ela já faz esse serviço. Então, esse terceiro, talvez ele não tenha tanta entrada assim, ou tanta necessidade assim. Eu posso mandar um motoboy, eu posso buscar, eu posso pedir um carro por aplicativo que leve e busque. Então, ele resolve um problema, mas nem sempre é um problema que existe, entende? Uhum. E aí, como que eu explico para ele que talvez as pessoas não queiram o que ele quer e o que ele está vendendo? E aí ele precisa repensar o produto, ele precisa repensar a comunicação. Talvez as pessoas até queiram, mas a gente não está comunicando do jeito certo, a gente não está atacando quem realmente tem essa dor. Então, é um alinhamento realmente de expectativa entre o que ele acha que ele precisa, o que ele quer, o que a gente entende que ele precisa e o que a gente vai entregar para ele. Acho que esse é o maior desafio. E o CS é uma pontinha, é como se fosse um bracinho do marketing ou é algo completamente paralelo? Ele é paralelo, mas ele faz parte. Quando a gente pensa no marketing em geral, normalmente, performance, você vai pensar em resultado.
mas eu não posso esquecer a experiência dele. Então, dentro da agência hoje, eu preciso fazer todo esse alinhamento de expectativa para garantir que o resultado seja a única coisa técnica, que vai depender do produto, que vai depender do investimento, mas que nunca seja uma questão de falta de alinhamento, de expectativa, de contato, dele confiar, porque a gente está falando de uma relação de confiança, né? Ele está me dando o dinheiro dele, a empresa dele, para fazer esse resultado acontecer, para fazer ela escalar, para fazer as coisas realmente evoluírem. Então, para isso que ele procura uma agência. Se eu não estabelecer uma relação de confiança e ele ter, de alguma forma, uma garantia de que eu estou olhando para o negócio dele, para o dinheiro dele, para o que ele está investindo com cuidado, com carinho, ele também não vai confiar. E aí não importa o resultado, no final das contas, né? Ou talvez nem dê tempo de eu chegar nesse resultado. Então, o CS ele faz essa parte muito relacional do dia a dia e ele faz esse acompanhamento entre expectativa e resultado. Certo. E como que dá para encontrar um equilíbrio entre gerar uma expectativa ali no marketing e garantir uma entrega consistente? Não ser só às vezes, prometer muito e tal, né? A gente passa por alguns processos para tentar eliminar essas arestas. Não é garantia de 100%, claro, porque eu posso desenhar o beabá e ainda assim o cliente não acreditar, né, ou não querer levar em consideração o que a gente está trazendo. Mas, para a gente eliminar essas fricções, primeiro, acho que o que eu vou repetir do começo ao fim aqui é alinhamento de expectativa. Quanto mais eu entendo da onde vem esse desejo dele, mais fácil é eu entregar para ele o que ele espera. Então, quando eu falei um pouco antes sobre resultado, né, sobre expectativa de sucesso, eu preciso entender o que é sucesso para ele. Se eu não sei o que é sucesso, às vezes eu posso estar vendendo muito bem e o sucesso para ele, na verdade, era um acesso no site muito maior, era que mais pessoas conhecessem o produto. Então, eu acho que eu entreguei um bom resultado e, no final das contas, eu não entreguei. O que a gente tenta fazer nesse caminho todo é diminuir as fricções, diminuir as possibilidades de dar errado. E aí, quando a gente consegue fazer isso no dia a dia, a gente entende aonde a gente está levando aquele cliente. Então, por exemplo, no dia a dia, eu tenho um grupo com esse cliente para falar com ele sobre o resultado da semana. Eu tenho alinhamento também com o time semanal para falar de técnica, de expectativa. Vai ter campanha? Não vai ter? Vai ter data sazonal? Não vai ter? Todas as vezes que a gente tem ponto de contato com esse cliente, eu entendo se a gente está realmente caminhando para o lugar certo. Né? Não é ele chega, me dá o objetivo dele, daqui a 3 meses eu digo para ele se ele alcançou ou não. Vai construindo, dia a dia, todo esse processo para a gente garantir que está caminhando para esse lugar. E o papel do CS é como se fosse um guardrail, assim, ir na lateral, garantindo que esse cliente está dentro do que a gente consegue entregar e do que ele tinha de expectativa. Às vezes, sai a expectativa, a gente tem o papel de chamar ele de novo e falar, tá, vem cá, vamos conversar. Não vai funcionar desse jeito. A gente precisa pensar em novas estratégias. Quando alguma coisa dá errado, por exemplo, porque não existe nenhuma garantia de que campanhas vão dar certo, deu errado, não chegou no objetivo que a gente queria, não alcançou o resultado que era esperado, a gente vai conversar com ele de novo, com transparência, para garantir essa confiança e falar, não funcionou, a gente vai mudar de caminho, a gente vai fazer uma outra coisa. Isso tudo com o apoio do time técnico, que efetivamente coloca a mão na massa, né? O CS não coloca a mão na massa nas campanhas, nas ações, mas a gente consegue fazer esse agrupamento, tanto de comunicação do lado técnico, quanto do lado do cliente, para garantir que ele esteja, no final, satisfeito. Precisa ter uma comunicação interna entre vocês e o time técnico muito estreita ali, né? Para que as coisas realmente possam acontecer. Porque, às vezes, não sei, tá? O cliente pode achar alguma coisa, sei lá, ruim. Quando o cliente acha alguma coisa ruim, é para vocês que eles reportam? É uma métrica, inclusive, que a gente usa internamente. Não tem nada feito para medir, mas uma das coisas que a gente fala no time é que quando o cliente aciona a gente, significa que a gente tem um sucesso ali, porque ele já está me vendo como
uma pessoa que ele pode confiar e que ele pode trazer reclamações e questões, coisas para serem resolvidas. Então, o primeiro objetivo do CS já foi cumprido, porque ele já está me acionando. Então, eu evito que, por exemplo, venha um cancelamento desse cliente do nada. Antes de cancelar, ele vai me acionar, ele vai falar comigo, a gente vai conseguir tentar, pelo menos, resolver esse problema. Então, esse é o ponto A. Quando ele aciona a gente, muitas das vezes olha, não cheguei no resultado, não está legal, preciso arrumar isso, o analista não está me respondendo, ou não estou tendo as reuniões que eu gostaria. São N motivos. Nosso papel também é trazer isso para o time, entender por que isso está acontecendo. Às vezes, nem aconteceu do jeito que ele queria. Às vezes, quem cancelou foi o próprio cliente. Quem cancelou a reunião foi o cliente. Quem não entregou a verba a tempo, quem deixou faltar na campanha, foi o próprio cliente. Mas a gente fica nesse meio, né? É quase que como é que eu vou dizer? É realmente uma peça entre os dois. Entre cliente e entre time operacional. Então, eu também não posso só virar para o time e falar, olha, vocês estão fazendo tudo errado, o cliente odeia vocês e não tá bom. Tem que entender ambos os lados. Exato. Né? E não posso virar para o cliente e falar, o time fez tudo certo, você que errou, a culpa é toda sua. Não posso fazer isso. Então, o nosso papel ele fica de mediador, né, para conseguir fazer com que essa comunicação se acalme. Então, se ele me traz esse problema e eu consigo resolver com o time técnico, a gente resolve e traz para ele. E o CS faz esse papel tanto reativamente, quando o cliente aciona, quanto proativamente. Então, eu tenho um processo dos clientes que entram na agência durante um período, esse acompanhamento muito próximo para entender se ele está se adaptando, se tudo que a gente prometeu para ele lá na entrada está sendo cumprido, se o resultado está acontecendo. E aí a gente também chama ele, fala, e aí, está tudo bem? Está rolando? Era isso que você esperava? Está chegando onde você queria? E também vai ajustando nesse caminho. Sim. Você falou muito sobre relação e sobre expectativa. O que você acha que mais pode quebrar essa relação de fato com o cliente para ele chegar e falar, quero romper um resultado ruim ou uma expectativa mal construída? O que a gente vê acontecer, na maioria dos casos, tá? Claro que vai depender do tamanho daquela empresa. Isso é um ponto super importante também. Normalmente, empresas muito grandes, elas têm times que vão cuidar da parte de marketing, e esse time que vai cuidar da parte de marketing, ele está recebendo também cobrança de alguém acima dele. Então, essa relação muito próxima, ela pode ser ótima. Eu posso criar um relacionamento muito legal com o diretor, com o analista, com a pessoa, mas se o resultado não estiver vindo, essa relação ela não vale de absolutamente nada. Nas empresas de médio, pequeno porte, normalmente os times são menores, o dono da empresa está envolvido no dia a dia, ele está ligado ao marketing, então essa relação ela é muito mais levada em consideração do que só o resultado. Sim. Nenhum relacionamento segura um cliente, mas um ótimo resultado sem relacionamento também não segura. O que a gente vê acontecer no dia a dia é que tem esse alinhamento de expectativa e de resultado. Os dois precisam caminhar juntos. Eu preciso ter um bom relacionamento, eu preciso entregar o resultado quase que juntos ali no dia a dia. Se alguma coisa afeta o relacionamento, ele fica com medo que o resultado vá ser afetado. E o que a gente entende nesse relacionamento é transparência. Então, tudo bem se der errado, mas me avisa, me fala. Me chama e diz, aqui deu errado, a gente precisa corrigir. Porque é uma construção de confiança. Não existe nenhuma garantia em nada relacionado a marketing nem de outro, né? Que vai dar certo. Né? Normalmente, quando o pessoal chega já pedindo, os clientes já pedindo uma expectativa de resultado, então, se eu investir X, eu ganho Y, como se fosse só uma conta matemática, sem levar em consideração tudo o que acontece no entorno, parece muito óbvio. E o que a gente sempre fala, o time comercial, se alguém te oferecer isso dessa forma, desconfia. Porque não funciona assim, né? Não é preto no branco. Marketing não é preto no branco. A gente olha muito para número, performance principalmente, a gente olha muito para número, mas a gente precisa lembrar que atrás dos números tem pessoas. Todas aquelas pessoas, elas compram porque alguma coisa leva elas a comprar. Então, existe um processo. Não existe uma certeza de absolutamente nada em cima do número. Se acontece,
eu preciso que o analista, que o time da agência chame esse cliente e fale, ó, tivemos um problema, não foi como a gente esperava, ou foi perto do que a gente esperava, a gente precisa melhorar X ou Y, da próxima a gente consegue ajustar melhor, a gente precisa se planejar com mais antecedência. Essa relação de confiança é a principal relação para construir o resultado. E quando dá errado, deve ser difícil falar... Não é que deve ser difícil, por exemplo, chegar para o cliente e falar para ele, então, deu errado, mas vamos continuar? Tem algumas coisas que já são, acho que previstas, assim. Imagina que você é a dona de uma empresa, você vende camisetas. E aí, todo mês, você tem lá no seu celular o financeiro da sua empresa, o banco. Você sabe quanto entrou, você sabe quanto não entrou. Né? Eu tinha uma expectativa de vender 500.000. Você sabe se o dinheiro... Então, quando eu vou te falar, você já sabe se deu certo ou se deu errado. Sim. Né? Não é uma novidade. O que a gente entende que o cliente espera é que a gente tenha essa proatividade de acionar ele, de mudar e de trazer coisas novas, já que não chegou. Sabe? Então, chegar não é... com o problema e falar, então, mas a gente já tem a solução. Exatamente. Porque o problema, ele já tinha o problema, né? Ele procurou uma agência justamente para solucionar o problema dele. Então, não adianta eu levar para ele o problema. Eu preciso levar o problema, o que a gente está fazendo para solucionar, e aí sim, ir de novo ajustando isso. Pode ser que essa minha solução não seja a melhor, eu vou melhorando ela gradativamente. Então, chegar para ele e dizer que deu errado não é uma grande surpresa. Claro que tem outras coisas que podem dar errado também. Sei lá, ferramenta caiu. Imagina viver num mundo onde o Google não faz mais campanhas. O Google está fora do ar. Eu não tenho o que fazer. Sim. Mas eu preciso dizer para ele, olha, não tenho o que fazer. Ele espera esse direcionamento da agência, né? Já que não tem mais Google, a gente vai ter que mudar o nosso objetivo de investimento, a gente vai ter que mudar a estratégia. É isso que ele espera da agência. Sim. Então, esse é o alinhamento da expectativa, que o CS fica responsável por esse contato com o cliente, essa fica troca. Fica nesse limbo aí. Exatamente. Bem que você falou, que lógico, um processo precisa ser super bem construído, mas nem sempre todo mundo quer fazer, porque eu acho que lida muito com esses problemas, né? Lida com problemas de todos os lados. Essa é a verdade, assim. Até pelo termo, mas lá na agência eu falo que a gente é curva de rio. Todo problema para no time de CS. Porque a gente vai resolver tanto o problema do lado do time, e acontece, muitas das vezes... eu não tenho, sei lá, um analista que ficou doente. Deveria subir uma campanha, ele ficou doente, ele não avisou para ninguém que ele tinha que subir aquela campanha e tem um problema. Eu não posso virar para o cliente e colocar a culpa no analista, porque o cliente não contratou um analista, ele contratou uma agência. Sim. Então, eu preciso assumir esse problema e falar qual é a solução. Adoraria botar a culpa, né? E falar, nossa... tal pessoa errou. Mas não é assim que funciona. Até porque para o cliente pouco importa. Nem saber. Pouco importa quem errou, né? Eu preciso que vocês consertem. E do lado do cliente, ele também procura essa referência de quem é que vai resolver o meu problema. Então, eu preciso, de alguma forma, atuar em cima dessa resolução e cobrar o time interno. Então, a gente brinca que é um time pouco amado, mas que ajuda todo mundo a resolver problema. Mas... não dá para esperar nem que amem a gente, porque o nosso papel é cobrar. E, por um outro lado, também é resolver esses problemas e receber todos os problemas. Né? Você precisa ter um preparo emocional de não carregar para você, de não levar para casa aqueles problemas que você vai ter que resolver. Sim, com certeza. Bom que você levantou essa bola, porque a gente está falando muito do lado do cliente, que o cliente faz ou deixa de fazer e tal. Mas falando do lado interno da agência, você que tem essas questões, esses problemas diários aí com ambas as partes. Onde que você acha que o marketing mais erra nessa questão com o cliente? Você que está nesse meio do caminho. É na estratégia? É na execução? É na hora do planejamento e de alinhar ali aquela campanha, aquela expectativa, enfim? O que eu vejo acontecer com bastante frequência até é um erro... ele não chega a ser grave, mas ele se torna grave, que é comunicação. Para o cliente,
fazer campanha de mídia, por exemplo, é só apertar um botão. Na maioria das vezes, a não ser que ele tenha conhecimento técnico. Para o time, não é. Eu preciso pensar, estruturar, criar a estratégia, criar as campanhas, subir elas. Aí tem uma parte manual mesmo, né? De colocar aquilo para acontecer, de escrever, de digitar. Existe um processo para colocar essa campanha para rodar. E para o cliente, tá bom, mas eu pedi tal campanha, é só subir. Sim. Se eu não consigo passar para ele essa informação do tempo que eu levo para subir uma campanha, para estruturar isso, para mudar uma estratégia, eu já tenho um desalinhamento. Porque quando a campanha não subir, ou se ele me manda, sei lá, um criativo, eu queria rodar essa campanha com esse criativo o final de semana, e ele me manda sexta-feira, 5h40, essa campanha não vai rodar no final de semana. Lógico. Mas para ele, se era só apertar um botão, deveria rodar. Então, quando a gente fala de comunicação, é conseguir ser claro sobre o que você está fazendo, como que aquilo afeta o resultado e o que eu preciso do lado do cliente em relação a planejamento, tempo, organização. Porque ele pode me mandar a campanha de Black Friday na quarta-feira à noite e ele não vai rodar uma Black Friday. Eu acho que vem muito disso, tipo assim, explicar, eu preciso disso, daquilo. Porque, como você falou, para o cliente, na cabeça do cliente, às vezes é tudo muito simples. Se isso não está alinhado, se você não falou, tipo assim, não, eu preciso de um mês antes, uma semana antes, que seja, independente do fator que for, eu preciso que seja assim, assado, que me mandem tal formato e tal, não sei o quê. Na hora, não tem nem muito como cobrar do cliente, porque você não falou pro cliente que você precisava. Na cabeça do cliente, tipo, tô pagando você, roda aí, aperta o teu botão e é isso. E muitas das vezes ele não sabe qual é o papel dele. Acho que o maior erro até do lado dos clientes é procurarem a agência achando que a agência vai fazer tudo. Mas a agência só faz uma parte, o marketing ele só faz uma parte. Como é que eu vendo um produto se você não tem estoque? Não vendo. Como é que eu vendo um produto se você não tem uma foto desse produto? Não tem como. Sim. Como é que eu vendo um produto, como é que eu coloco ele, né, uma campanha ativa para rodar, se você não tem a conta na ferramenta que você precisa ter? Né? Então, precisa entender que é dos dois lados. Né? A agência, ela normalmente não te diminui o trabalho, ela te dá mais trabalho, porque ela vai direcionar o que ela precisa de você, do seu lado. Se eu não sei se você tem margem de produto para poder promocionar uma caneca, por exemplo, eu não posso chegar para você e falar, olha, por que você não promociona essa caneca? Eu não sei do seu negócio como um todo. Sim. O marketing ele é responsável por uma pontinha só desse iceberg todo. Então, se eu não consigo tanto ser clara quanto às informações que eu preciso, o que a gente precisa ter de troca para conseguir realizar, sempre vai ter desalinhamento de expectativa, então sempre vai ter um problema. Mas eu acho que esse ponto, pelo menos na minha opinião, é uma red flag, assim, muito alta da nossa profissão, assim, publicitário, da galera que trabalha com marketing. As pessoas acham que fazer o que a gente faz é muito simples, muito fácil, nem precisa estudar, todo mundo é marqueteiro e tal. Sempre tem um sobrinho que pode né? fazer. Exatamente, meu sobrinho faz no Canva lá, isso. de qualquer jeito. E é isso, não tô falando do Canva, mas falando, tipo assim, pega um modelo pronto e faz, e é isso. O Canva é uma ótima ferramenta, mas... Lógico, é bem utilizada, mas se você né? se você não souber usar, e aí você pode falar de todas as ferramentas. Hoje eu trabalho na parte de CS, mas se precisar, eu sei subir uma campanha. Eu tenho certeza absoluta que não vai ser nada boa ou tão boa quanto um profissional que está lá fazendo isso todos os dias. Sim, lógico. Né? Então, essa diferenciação entre o próprio Canva, você pode usar. Você quer fazer alguma coisa, você pode fazer. Mas pega alguém que sabe fazer, que sabe usar, que é um bom profissional, que é um profissional de design, por exemplo, e vai fazer um material muito mais incrível na mesma ferramenta que uma pessoa que não sabe fazer. E vai fazer uma coisa bem... Os clientes, parece que eles... foi bem isso que você falou. Procura agência sem nem saber o porquê que tá procurando agência. Eu queria ter mais seguidores no meu Instagram. Vou procurar uma agência. É isso. Tá bom. Aí a agência te fala, então, mas o seu problema não tá em ter poucos seguidores. Você tem muitos seguidores, mas seu conteúdo é horror. Mas eu quero ter 5 milhões.
Sabe o que acontece? A gente atende também a parte de redes sociais, né? E aí você fala, tá, mas qual é o seu público? Todo mundo. Tá, mas todo mundo é muita gente. Todo mundo quem? Você fala para quem? Eu falo para todo mundo. Eu falo sobre coisas gerais. Eu falo qualquer um que quiser. E aí, como que eu direciono? Como que eu falo, tá, esse conteúdo funciona, isso aqui vai gerar mais engajamento, isso aqui vai te trazer um pouco mais de visibilidade? Eu não consigo. E aí a gente faz um trabalho inverso, que é eu conseguir entender para quem essa pessoa vai falar, sendo que ela é a cara da marca dela. Então, os problemas, eles são inúmeros, se você pensar em cada uma das frentes de marketing, justamente porque as pessoas acham que um terceiro vai resolver uma coisa que só ela pode resolver. Sim. E um terceiro que muitas vezes o cliente, né, as pessoas, no geral, não tem conhecimento do que aquele terceiro realmente faz. Faz, exatamente. Né? O que realmente faz uma agência, o que realmente faz um publicitário. No geral, publicitário é uma coisa muito ampla, né? Sim. De cada vertente ali, de cada, enfim, cada linhagem. Então, muita gente não sabe. Foi o que a gente falou. Qualquer um pode fazer e tal. E não é assim, né? Então, acho que as pessoas talvez... muitas coisas acabam, acho que, caindo sobre vocês, porque a pessoa não tem... mínima noção do que ela quer realmente encontrar ali, do qual é o objetivo. Muito. Né? E ela chega com essa expectativa de que vai resolver todos os problemas dela. Então, a frustração ela já pode começar no dia 1. Sim. E aí, por isso, o trabalho do CS acaba sendo tão importante já nesse ponto de partida. Deixa eu entender o que você precisa, para daí eu entender aqui dentro o que eu consigo te entregar e a gente voltar a conversar e aí eu te falar, até aqui eu consigo ir, até aqui eu preciso da sua ajuda e desse ponto para frente você precisa talvez de um outro profissional. As áreas da comunicação elas são tão amplas que se a gente limitar, né, a agência de performance ela vai cuidar de uma coisa, mas eu tenho clientes, por exemplo, que falam, mas é que eu queria falar num podcast. Tá bom, mas você precisa talvez de relações públicas que vai te colocar em contato com esses podcasts do seu segmento. Não é a agência de marketing que vai fazer. Depois que o material estiver pronto, se você quiser impulsionar, postar ele, fazer outras ações, maravilha, daí é comigo. Então, o CS tem esse papel, logo de entrada, de entender o que ele quer e entra um pouco até quase que um psicólogo ali, não querendo diminuir a função dos psicólogos, claro. Mas de você ter uma empatia e ter um contato com aquele cliente a ponto de entender além do que ele fala. Né? De entender o que ele espera além do que ele consegue verbalizar que ele espera. A gente tem casos de clientes que você fala assim, tá bom, você quer ficar famoso. Você não quer vender. Você quer botar a sua imagem, o seu rostinho para aparecer. Tá, tudo bem, é super legítimo. Mas você não pode chegar para mim e falar, mas é que eu queria bater 1 milhão no meu site. Porque você não quer só isso. Você quer que as pessoas saibam que você bateu 1 milhão no seu site. E aí, nem sempre ele vai verbalizar isso. Então, o CS entra com essa função também de conseguir ler nas entrelinhas, sabe? Sim, muito baseado nas experiências do dia a dia, né? Super. E experiência, referências, aprender a ler os briefings e os alinhamentos. Então, o que a gente tem de processo quando o cliente entra é um preenchimento de briefing que ele faz e depois o time de CS faz esse alinhamento com algumas perguntas em cima desse briefing. Algumas perguntas sobre a empresa, algumas perguntas sobre o serviço que ele contratou e tal. Se eu tenho bastante referências, eu já vi aquilo acontecer, eu vou fazendo conexões, as minhas perguntas vão ficando melhores. Claro. E aí eu consigo aprofundar mais e chegar nessa conclusão no final e falar, gente, essa pessoa, ele é um cliente super técnico, então para falar com ele a gente precisa preto no branco, ser muito direto e tal, ele não é uma pessoa não é uma pessoa de muitos amigos, ele gosta das coisas muito diretas e tal. Outras coisas acontecem também que olha, esse cliente não faz a menor ideia do que ele queria, mas é um cara muito legal, é uma mulher muito legal e ela é o nosso ponto de contato, a gente precisa explicar para ela, eu preciso ir no beabá mesmo, explicando para ela tudo que a gente faz para conseguir ter esse resultado, porque ela ainda vai repassar isso para outra pessoa. Então, é bem nesse primeiro alinhamento que o papel do CS se torna tão importante
para ter o contato com o cliente, conseguir colocar ele para dentro da maneira mais lisa possível, sabe? Sim. E para a gente fechar, se você como coordenadora dessa área, se o CS pudesse ser 100% sincero com o cliente e com o marketing, o que ele diria? Meu Deus, tantas coisas. Eu acho que coisas que o cliente e o marketing não querem ouvir, né? A gente é muito ruim de dizer não. Muito ruim. E ninguém quer ouvir não, né? E o CS, ele quase que não pode dizer não, porque a gente tem que dizer não floreando. Né? Depois que o cliente passou pelo comercial e ele já está dentro, eu não tenho como devolver. Né? Ele já está lá. Então, eu não posso simplesmente dizer para ele que eu não faço o que ele contratou. Eu preciso encontrar o que eu faço dentro do que ele precisa. Então, eu não consigo dizer não para ele, mas eu acho que se a gente pudesse dizer para o time o que não dá para fazer ou o que eles não gostariam de ouvir, é que tá todo mundo muito maluco, assim. Ninguém sabe muito bem, ninguém sabe bem o que está fazendo. Sim. E a gente está descobrindo junto o que está fazendo e como entregar esse resultado que os clientes esperam. Então, se a gente só tira a roupagem de todo mundo e faz as coisas preto no branco, você vai criar o maior volume de inimigos possíveis. E não dá para ser CS se você não tiver um mínimo de empatia e de olhar para o outro, para a necessidade do outro, para conseguir absorver aquilo e trazer, entregar, devolver o que ele espera, devolver o melhor trabalho possível. Então, se a gente tivesse essa possibilidade de dizer alguma coisa que as pessoas não gostariam de falar, a gente talvez não conseguisse fazer o trabalho que a gente precisa fazer. Sim. Eu acho que, por exemplo, se você... eu sou um advogado. A lei é essa e pronto. Não tem meia palavra. A lei é essa e pronto. Agora, para profissionais que, né, da comunicação no geral... as coisas mudam e como você falou, cada cliente é de uma maneira. E não adianta assim, esse é vamos fazer 2 perfis. Super sociável ou zero sociável? Um a gente precisa explicar super, outro a gente só precisa mostrar. Não tem como nichar. É tipo, cada cliente é de uma maneira, cada cliente vem com uma necessidade diferente, ou às vezes nem sabe a sua necessidade, ou tá super construído e às vezes é difícil de você entrar e convencer ele de que aquilo não é o que ele realmente precisa. Sim. Então... E muitas pessoas profissionais de longa data, assim. O fato do marketing mudar tanto, e aí não é o marketing que muda. O marketing é o mesmo desde sempre. Sim. Desde lá dos 4 P's, dos 3 P's, as coisas elas acontecem da mesma forma, né? Eu preciso gerar desejo, necessidade e tal. O que muda são as ferramentas e os meios de fazer. Se você pensar há 20 anos atrás... mais ou menos, a gente não tinha marketing digital. Né? Quando eu fiz o vestibular a primeira vez, não existia marketing digital. Depois, você tem todo mundo acesso, todo mundo não, uma grande maioria, né, uma grande parcela da população, acesso aos celulares e acesso a essa comunicação e a possibilidade de comprar com uma facilidade muito grande. O marketing digital virou uma grandíssima ferramenta, mas o principal do marketing é a mesma coisa. Então, o que todo profissional precisa fazer é ir melhorando a forma como ele usa essas ferramentas de marketing. Se eu simplesmente digo, olha, a lei é essa, né, é assim e não dá mais para fazer, a gente esquece de todo esse pool de comunicação. Às vezes não sou eu, enquanto agência de performance, que vou conseguir entregar, mas eu consigo ajudar ele. Eu consigo dizer o que dá para fazer. Olha, você deveria procurar uma agência X. A gente confunde muito, os clientes chegam lá, confundem muito publicidade com marketing. Uhum. Então, mas eu queria saber qual é o mote da campanha. Não faço a menor ideia. Eu não faço mote de campanha. Eu não faço, não desenvolvo criativo, eu não faço isso. Mas eu posso te indicar quem faz, e a gente pode trabalhar em conjunto e por aí vai. Então, ele nunca é um não concreto e também nunca é um sim concreto. Né? Você me entrega X resultado? Sim. Também não é. E eu acho que essa é a grande dificuldade que o marketing tem de se colocar, né? Porque ele é muito vulnerável a qualquer tipo de mudança externa, qualquer nova ferramenta. As novas gerações, elas estão muito mais no TikTok do que no Instagram, por exemplo. Então, se eu quero vender um brilho labial, um gloss labial,
para meninas de 13, 14 anos, eu preciso estar no TikTok. Mas se eu quero vender um batom mate, que é de outra geração, talvez eu não precise estar no TikTok. E a gente que trabalha com isso precisa entender qual é o melhor lugar, qual é o melhor caminho, como fazer isso, como mostrar isso para o cliente, para daí sim a gente falar de resultado. Adaptação, né? Sim. Bom, Gabi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada um tema que a gente nunca trouxe aqui no Publicast antes. Muito interessante. Eu mesma não conhecia, aprendi muito com você. Queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Nossa bancada está sempre aberta para te receber. Obrigada. E esse foi mais um Publicast.